amigos! Tudo bem? Feliz Ano Novo! Eu sou Valéria Martins, jornalista, escritora e agente literária à frente da Oásis Cultural. Dou as boas-vindas a vocês em 2020, se inscrevam no nosso canal, sigam a gente no Instagram e curtam nossa página no Facebook. Eu vou começar o ano propondo um desafio literário, a leitura do romance Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector. Eu aproveitei a pausa das festas de fim de ano para ler esse livro. Foi o primeiro romance da Clarice e ela tinha apenas 23 anos quando publicou. Foi assim, um pequeno escândalo quando saiu esse livro, porque até então a literatura brasileira era dominada pelo romance regionalista. O que isso significa? Romance regionalista eram os romances que tinham como temática o homem nordestino, suas dificuldades naquele clima semiárido, fugindo da seca. Esses romances eram o 15, da Raquel de Queiroz, que também era uma jovem mulher publicando, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, Menino de Engenho, do José Lins do Rego. Então, de repente, num universo de romances de temática social e principalmente que contavam uma história de uma forma linear, surge a Clarice com um romance totalmente diferente, totalmente introspectivo, em que o mais importante não é exatamente a história, mas sim os pensamentos, os sentimentos, as reflexões da protagonista. Perto do Coração Selvagem conta a história de Joana e é dividido em duas partes. Na primeira, ela é criança, ela perde a mãe e ela é levada pelo pai a morar com os tios. E já narra toda a vida interior dessa criança, as dores, as dificuldades dela na relação com esses tios. A segunda parte é Joana adulta e ela também é uma pessoa que, vamos dizer, difícil. A comunicação dela com o marido não é muito fácil. E eu acho que a comunicação entre os casais nunca é fácil, tem que ter um esforço nisso. Mas o livro principalmente narra todo esse jogo interior, as ondas de pensamento, as ondas de sentimento. E a literatura da Clarice é muito sinestésica. Ela pode falar, por exemplo, que o silêncio era pontiagudo, né? Como é que o silêncio pode ser pontiagudo? Não é, mas ela escrevia isso. Então, assim, foi uma lufada de ar fresco. Muita gente falou mal, falou, nossa, que é isso? O que essa moça está escrevendo? Mas muita gente aplaudiu e disse que bom que está nascendo uma coisa nova na literatura brasileira. O título, Perto do Coração Selvagem, vem de um romance de James Joyce. É uma frase do primeiro romance dele, Retrato de um Artista Quando Jovem. E a sugestão desse título partiu do Lúcio Cardoso, que também era escritor e jornalista, assim como a Clarice. E dizem que ele foi a primeira paixão da Clarice, mas ele era homossexual declaradamente, então eles se tornaram grandes amigos. Eu vou ler para vocês a epígrafe do livro, de onde surgiu o título, e selecionei também um trecho curto para ler. Ele estava só, estava abandonado, feliz, perto do coração selvagem da vida. James Joyce. É uma frase maravilhosa. E epígrafe, para quem não sabe, é uma frase, um extrato da obra de outro escritor que a gente usa no início do nosso livro, como se desse uma ideia do que vem a seguir. O trecho que eu selecionei para vocês é esse aqui. Quando a porta se abriu para Joana, ele deixou de existir. Escorregara muito fundo para dentro de si. Pairava na penumbra de sua própria floresta insuspeita. Movia-se agora de leve e seus gestos eram fáceis e novos. As pupilas escurecidas e alargadas, de súbito um animal fino, assustado como uma corça. No entanto, a atmosfera tornara-se tão lúcida que ele perceberia qualquer movimento de coisa viva ao seu redor. E seu corpo era apenas memória fresca, onde se moldariam pela primeira vez as sensações. É lindo, é poético, não é um livro fácil. Às vezes a Clarice está contando a história e a gente consegue seguir a linha de raciocínio dela, mas às vezes é como se ela saísse do ar e começasse a falar coisas ininteligíveis. Então você tem que voltar e ler aquele parágrafo ou vários parágrafos e páginas sem tentar entender muito, se deixando levar pelas sensações
pelo ritmo da narrativa dela. É um livro magistral, maravilhoso. Eu recomendo essa leitura e fica aqui o desafio literário da Oásis para 2020, para começar com o pé direito 2020, Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector. Muito obrigada!